dando início a uma audiência pública da constitucionalidade desta iniciativa. Não tem nada mais democrático, não tem nada mais legítimo, não tem nada mais aberto, inclusive, Manuel, do que nós ficarmos encastelados aqui na Assembleia Legislativa, do que chamar o povo, do que chamar aqueles que entendem e compreendem que esta casa só tem sentido se aqui for a casa do povo, para ouvir e para ser consultado acerca dos temas também de constitucionalidade. Ninguém é douto aqui, não são só os juristas e muito menos os deputados e deputadas é que sabem do que é constitucional ou não constitucional. Mas muitos de vocês me conhecem aqui. Eu não tenho dois discursos. Eu não faço uma conversinha do lado com as pessoas e depois faço outra coisa. Eu não falo com alguém na rua e depois não defendo as posições aqui dentro da Assembleia Legislativa. Portanto, eu não quero, por uma questão de respeito e democracia, que pelo fato de eu ser membro da Frente de Defesa dos Animais aqui nessa casa, e sou, você sabe que eu sou membro sim. Você sabe que eu sou membro sim. Pergunta para quem puxou a iniciativa o papel que a gente teve aqui. Eu não quero que usem essa condição, seja nas redes sociais ou em qualquer outro lugar, colocar a minha assinatura de membro da frente, como se eu estivesse firmando o projeto. Para a gente ser correto, para a gente ser honesto, para a gente ser sério e para a gente poder seguir se olhando nos olhos de cada um de vocês que estão aqui. Ok? Então eu quero deixar esse registro aqui. Segundo lugar, permitam-me, mas eu quero emitir a minha opinião sobre constitucionalidade. Essa é a minha opinião sobre constitucionalidade. Eu já estou há 4 gestões nessa casa aqui, sempre participei da comissão, e vocês sabem que sempre tive posições claras. Portanto, do ponto de vista da Constituição Federal, do ponto de vista do artigo 5º, do ponto de vista do 215, do ponto de vista do Código Legal brasileiro, do ponto de vista do decreto do governador aqui no estado do Rio Grande do Sul em 2004, e também do ponto de vista do julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em 2005, que deu inconstitucionalidade, que remete sim ao STF, mas lá no STF nós já temos uma decisão, não do STF, mas do Procuradoria-Geral da República, de que a Procuradoria-Geral da República vai acolher aquela posição da nossa desembargadora Maria Berenice Dias, que amplia para além, inclusive, das matrizes de religiosidade africana, no espectro mais largo e mais amplo. Então esses são os motivos que me levam, evidentemente, do ponto de vista constitucional, do ponto de vista de vício de origem, do ponto de vista de não poder tramitar conforme a legislação brasileira, conforme a Constituição e conforme as decisões aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Isso não impede que nós não seguimos debatendo projetos, questões atinentes a este tema e outros temas aqui na casa. Mas, por favor, não levem desta casa aqui de que aqui não tem espaço para discussão, que aqui não tem espaço de debate. Na nossa opinião, nós temos uma delegação transitória e tem dia e hora para começar e terminar. Não é profissão ser deputado, não é profissão estar aqui como deputado. Nós temos que estar aqui defendendo os interesses do povo gaúcho e do povo brasileiro. Por isso eu entendo que nós temos que votar também com a nossa consciência, com a nossa compreensão e com a nossa decisão do que é legal, do que é correto e do que essa casa tem que seguir do ponto de vista constitucional. Por isso, esta é a minha opinião e esta é a minha posição. Anotem aí, esta é a minha posição. É única, é aquela que eu tenho em qualquer lugar. Agradeço a presença da senhora Tâmara Diogo Soares, ex-secretária de Estado de Direitos Humanos do Rio Grande do Sul. Nós estamos muito preocupados em tratar, em cuidar, em defender os direitos dos animais, que não temos tempo de nos preocupar com as opções religiosas de quem quer que seja. Quando se
fala, ou se discute, ou entra em pauta a questão deste projeto, tentando retirar aquele artigo, se fala em religião de origem ou de matriz africana, simplesmente porque o deputado Edson Portillo só beneficiou as religiões de matriz africana. Então não tem como se falar de outras religiões com relação a essa lei e a esse projeto de lei, porque elas não existem aí. Elas foram simplesmente ignoradas e naquele então nenhum parlamentar e ninguém levantou a voz dizendo que era segregação e preconceito com as outras religiões. Isso é uma coisa. A outra coisa nos causa estranheza, que eu ouvi, não sei mais de quem, porque eu não conheço, não lembro o nome, de que não há o objetivo ou o desejo de fazer mal. Matar é fazer mal. Matar por sangria, ou sacralizar, o ato de sacralizar é retirar o sangue do animal, isso é sangria. E sangria sem prévia insensibilização é crime, um crime ambiental. Outra coisa, o segundo crime ambiental, ou o primeiro deles, é o tirar a vida de um animal com sofrimento. Isso é crime ambiental. Terceiro crime ambiental, quando os animais são a carne dos animais é distribuída, esses animais não tiveram controle sanitário, foram transportados, não se sabe como, foram cortados e carneados, não se sabe como, sem seguir as normas do Ministério da Saúde. Isso é abate clandestino. A defesa dessa lei, como ela está, e a recusa do projeto de lei é defender três crimes ambientais. Abate clandestino, tem mais um, contaminação do solo, porque quando se enterra as vísceras dos animais, esse dejeto é considerado dejeto de classe A, ou seja, poluente, ele é como lixo hospitalar, não pode ser enterrado. Então nós temos aí mais um crime ambiental. Para concluir, a manutenção, concluindo então, a manutenção desta lei como ela está, significa que o Legislativo do Rio Grande do Sul e que o Estado do Rio Grande do Sul abriga e contempla crimes ambientais sob a sua guarda. E para encerrar, eu gostaria de pedir aos deputados dessa casa, de todas as bancadas, eu sou espírita kardecista. Para mim, o animal é sagrado. Ele é um espírito em evolução como o meu. Para mim, agride. Então, eu quero saber, o meu direito de culto e o meu direito de religião está sendo afrontado com esse tipo de reação que acontece nos terrenos. Chamo para fazer uso da palavra o pai Hendrix. A deputada evangélica Regina Becker Fortunati intenciona claramente proibir as práticas sagradas das tradições de matriz africana sob o pretexto de defesa dos animais. Pauta legítima da preocupação mundial do respeito aos maus tratos animais. A deputada transgride a nossa lei maior para colonializar as comunidades tradicionais de matriz africana com seu modo de vida e suas crenças particulares. Para o historiador e etnólogo malinês Amadou Ampateba, todas as tradições africanas postulam uma visão religiosa de mundo. O universo visível é concebido e sentido como um sinal, a concretização ou envoltório de um universo visível e vivo, constituído de forças em perpétuo movimento. No interior dessa vasta unidade cósmica, tudo é solidário. E o comportamento do homem em relação a si mesmo e em relação ao mundo que o cerca, mundo mineral, vegetal, animal e a sociedade humana, será objeto de uma regulamentação ritual muito precisa, cuja forma pode variar segundo as etnias ou regiões. Assim, passamos a entender que as tradições culturais religiosas de matriz africana não são apenas religião, mas todo um complexo cultural carregado de axiomas e axiologias que criam e recriam a civilização africana nas Américas. Os terreiros são comunidades tradicionais de matriz africana, ou seja, são comunidades que se organizam a partir de valores civilizatórios e da cosmovisão trazidos para o país por africanos
para cá trasladados durante o sistema escravista, o que possibilitou um contínuo civilizatório africano no Brasil, constituído territórios próprios caracterizados pela vivência comunitária, pelo acolhimento e pela prestação de serviços à comunidade. E essa é a fala da Secretaria de Políticas da Promoção de Igualdade Racial, a CEPIR. A sacralização de animais das liturgias de matriz africana requer uma complexidade de valores axiológicos que autoriza ou não o abate. É prescritivo e intenciona garantir a continuidade da vida ao alimentar o público, tanto o que pertence à comunidade quanto o de entorno e até o mais distante. Por serem comunidades de práticas tradicionais, os terreiros estão protegidos por uma série de marcos legais. Uma Constituição Federal, no artigo 15º, parágrafo 1º, que diz que é função do Estado proteger as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras. A Convenção 169 da OIT, que é um instrumento internacional vinculante supralegal que trata especificamente dos povos tradicionais do mundo, no qual o Brasil é signatário. Além da Convenção sobre a Proteção de Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, a Lei 11.346, que instituciona o CISAM, e o Decreto 6040, que nos protege. Para concluir, doutor. Para concluir, então, eu gostaria de colocar que o projeto de lei fere todos esses marcos legais, que eu, inclusive, não tive tempo de falar, como o Estatuto da Igualdade Racial, no seu artigo 23, 24 e 26. E gostaria de concluir citando um historiador judeu, Edgar Morin, que diz: um dos aspectos da barbárie foi chamar de bárbaro o outro, o diferente, em vez de celebrar essa diferença e de ver nela uma ocasião de enriquecimento do conhecimento e da relação entre humanos. Obrigado. A senhora Suzane Colau. Senhora Suzane Colau.